Então vamos dar início, né? Boa noite a todos. Sou a professora Gracilene. Vou tentar colaborar um pouquinho diante desse momento tão importante para a gente, que é conversar sobre o câncer no colo do útero. Março Lilás é um chamado à vida, prevenção, tratamento e pós-venção do câncer no colo do útero. Vai nessa live tentar sensibilizar e informar sobre a prevenção e a pós-venção do câncer do colo do útero, bem como ver, propiciar assim esta relação com a espiritualidade. E eu começo dizendo que não sabemos bem ao certo quando começou esta campanha, né? No entanto, sabe-se que há muitos anos, março é considerado o mês da mulher. E por isso se tornou também um momento propício para alertar sobre os riscos de uma das doenças responsáveis por causar tantas mortes anualmente. Sobre a escolha da cor lilás, acredita-se que a origem está relacionada ao movimento que ocorreu na Inglaterra em 1900, e as mulheres lutaram pelo direito ao voto. Nesse episódio, que ficou conhecido como movimento sufragista, as mulheres elegeram as cores lilás, branco e verde como símbolos da campanha. O grande objetivo dessa campanha é conscientizar as mulheres sobre a importância de fazer o exame de prevenção ao câncer de colo uterino, mais conhecido como o exame Papa Nicolau. E para começar, então, para dar assim aquele ar que o Colégio Diocesano imprime em todas as suas ações, nós vamos começar rezando, invocando a presença da Trindade, faça presente nesse nosso momento. Para isso, eu vou convidar o nosso coordenador de formação cristã, professor Robert Ivan. Obrigado, Gracilene. Boa noite a todos, né? Então, mais um encontro, mais uma live, onde a cada mês, né, nós vamos, assim, dando destaque a um dos temas, como vocês veem aí na minha tela de fundo, né, o Janeiro Branco. Então, cada lacinho desse significa justamente um tema que iremos estar celebrando ao longo do nosso ano. Começamos com o Janeiro Branco, o Fevereiro Roxo, o Março Lilás, e assim vocês vão percebendo que a cada mês estaremos juntos, celebrando, conscientizando, informando e trocando também essas partilhas, essa experiência. E hoje, como o Gracilene colocou, com 3 pessoas ilustres, das quais irão contribuir conosco. E para que possamos celebrar bem, vivenciar bem esse momento, vamos nos colocar diante do Senhor da vida, né? E a nossa campanha é justamente pedir que o Senhor possa dar a cada um de nós a consciência do cuidado, o cuidado consigo e o cuidado com o outro. Então vamos nos colocar diante da graça de Deus e pedir a sua bênção e proteção. Então, nesse sentido, convido a gente silenciar um pouco, com a ajuda do som instrumental, com a ajuda da graça de Deus, ir nos colocando na sua presença, pedindo ao Senhor que nos dê a consciência do cuidado consigo e do cuidado com o outro. Faça o teu pedido, faça o teu agradecimento. Então, esse nosso pedido, esse nosso agradecimento, invoquemos juntos a Trindade Santa. Nós que estamos aqui reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então,
estar reunido na Trindade Santa é pedir também a proteção dos nossos santos protetores. Então, nós estamos nesse gesto de solidariedade, do cuidado com o outro. Então, nós vamos rezar juntos a oração de São Francisco Xavier, que é esse defensor contra as pandemias. Então, diante do cenário que ora passamos, então peçamos a intercessão de São Francisco Xavier para que ele cure, para que ele interceda junto ao Deus Pai e nos dê a sua graça, saúde e proteção. Digamos juntos. Contigo, São Francisco Xavier, adoro a Deus Pai, agradecendo-lhe pelos imensos dons e graças que a ti concedeu em vida e pela glória que hoje tens no céu. E te suplico, de todo o coração, que interceda junto ao Senhor, para que Ele me dê a graça de participar da salvação de todas as pessoas, de viver e morrer santamente. E neste momento te pedir. Então, qual é o teu pedido? Continuemos. Segundo a sua vontade e para a sua maior glória. Amém. Um outro santo também que nós queremos invocar é São Francisco de Sales, protetor do Colégio Diocesano, o nome que o colégio recebe. Então, esse santo que foi comunicador, protetor dos comunicadores, que também sejamos nós comunicadores da paz, comunicadores do amor. E para que possamos rezar, eu vamos agora pedir que o Gracilene cante a oração para nós de São Francisco de Sales. Contigo, Gracilene. Senhor Jesus, em oração, uma vez vos pedi e pedirei sempre. Senhor Jesus, em oração, uma vez vos pedi e pedirei sempre. Que faça eu a vossa amorosa vontade todos os dias da minha frágil vida. Em vossas mãos, bom Deus, entrego o meu espírito, meu coração, memória, entendimento e toda a minha vontade. Concedei que com tudo vos sirva, vos ame, vos agrade e sempre vos louve. Amém. E pedindo também a proteção de Santo Inácio de Loyola, o fundador da Companhia de Jesus, né? Esse é o causador, podemos dizer assim, de estarmos aqui reunidos, porque faz parte dessa história, que nós fazemos parte dessa companhia, e para que realmente possamos, como nos diz a oração, encher cada vez mais desse amor e dessa graça do Senhor, para que nós possamos também testemunhar e vivenciar esse amor e a graça. É só isso que nós queremos e só isso nos basta. Então, convido a rezarmos juntos. Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade, a minha memória também, o meu entendimento e toda a minha vontade. Tudo que eu tenho possuo, vós me destes com amor. Todos os dons que me destes, com gratidão vos devolvo. Disponde deles, Senhor, segundo a vossa vontade. Dai-me somente vosso amor, vossa graça, isso me basta. Nada mais quero pedir. Amém. São Francisco Xavier, rogai por nós. São Francisco de Sales,
rogai por nós. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós. Permaneçamos a nossa noite em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Aos três facilitadores, boa condução. Contigo, Gra. A fuga, a fúria, a fera, o belo refúgio do mistério, o verbo, o vício, o verso, a branda revelia da mescla do sangue, do sexo, do eixo, realejo a tocar a alma do desejo, lugarejo a abrigar a ternura do afeto, o silêncio, o sentido, o sensível, a ponta da faca trovando o abismo, o destino, o desígnio, o arbítrio, o som do osso mordendo a vida. Tão bonito o monstro imoral, tão bonito o mantra imortal, tão de tão tudo, tão de tão única, tão de tão mundo. Música, musa, mulher, manha, maneira, mania de ser universo sob pele, o sagrado e o profano, o mais límpido sentimento do homem. Mulher é o colo e o útero da liberdade. Eu não poderia deixar de começar essa live citando essa poesia de Nayara Fernandes, uma autora piauiense, que quer retratar exatamente o sentido do colo do útero, do colo que abriga, do útero que merece de cada um de nós tanto cuidado e tanto apreço. Assim nós começamos a nossa live de março e hoje nós vamos trazer para conversar conosco doutora Kate Krishna, doutora Marina Aires e o nosso irmão Marcos Epifânio, diretor do Colégio Diocesano. E cada um, claro, com sua especificidade, vai nos falar um pouco sobre essa prevenção, pós-venção e espiritualidade, como é que a gente vai trabalhar aí sobre o câncer no colo do útero. Lembrando que cada facilitador tem 10 minutos para colocar, né, o seu tema, tá? E nós começaremos com a doutora Kate Krishna. Doutora Kate Krishna e aqui Kate Franco, né? Que vai nos falar sobre a prevenção do câncer de colo do útero. Médica pela UFP, residência médica em ginecologia e obstetrícia pela UFP, título de especialista em ginecologia e obstetrícia, membro da Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, FEBRASO, especialização em medicina da família pela UFP e atua em ginecologia clínica e cirúrgica. É com você, doutora Kate. Boa noite a todos. Quero agradecer o convite feito pela direção da escola para expor esse tema tão importante e tão necessário na atual conjuntura de saúde pública brasileira. Declaro que eu não tenho nenhum conflito de interesse durante a minha exposição. Vamos passar o próximo slide, o primeiro slide. Não está aparecendo. Só um minutinho. Sim. O slide é o que está comigo, doutora? Sim. Prevenção do câncer, é esse? Isso. Próximo. Bom, então, para se falar em prevenção de colo de útero, nós temos que ver o colo do útero e falar um pouco sobre a sua anatomia e a própria epidemiologia do câncer de colo de útero. Bom, vocês estão vendo aí a árvore ginecológica, nós temos os ovários, as tubas uterinas, o útero, e na parte inferior do útero, nós localizamos o colo do útero, chamado também de cérvix, que é importante na reprodução e também no trabalho. Doutora, seu microfone está desligado. Pronto. Okay. E na foto à direita você vê um colo normal, né, dentro do padrão ginecológico. Próximo.
Bom, o câncer de colo de útero, ele é raro em mulheres abaixo de 30 anos. O pico de incidência dele é em torno de 45 a 50 anos. Então, se você for falar uma mulher de 45 anos com pico de incidência máximo, o que é que você vê? Uma mulher economicamente ativa, que é responsável pelo cuidado dos filhos, pelo sustento da sua prole. Então, isso é um impacto muito grande, social e econômico para essas famílias, muito porque essas mulheres são chefes de família. Então, um pico de incidência aos 45 anos, uma mortalidade em torno de 50 anos, é um grave problema de saúde pública. O câncer de colo de útero, ele é o terceiro lugar em incidência, ele só perde para o câncer coloretal e câncer de mama aqui no Brasil. A incidência no Brasil é em torno de 15,43 casos novos para cada 100 mil mulheres ao ano, uma incidência alta. E a quarta causa de morte no Brasil. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, para 2020, foram esperados 16.590 casos novos e quase 7 mil mulheres em 2019 morreram por câncer de colo de útero. Aqui no Piauí, o próprio INCA estipulou 390 casos novos para cada 100 mil habitantes. Então, você vê que é uma incidência alta, com a mortalidade alta, para uma doença que é facilmente prevenível, diagnosticada precocemente e tratada facilmente nos estágios iniciais da doença, com uma eficácia em torno de 100%. Então, por que existe ainda essa incidência alta, essa mortalidade alta? Muito simples, as mulheres não estão sendo vacinadas e as mulheres também não estão fazendo o seu exame rotineiro Papa Nicolau. Próximo. Próximo slide. Bom, um pouco da história, os ginecologistas brasileiros começaram a ver em 1910 a utilizar o colposcópio com um aparelho de grande aumento para visualizar lesões de colo. Depois, em 1960, começou a se introduzir o teste Papa Nicolau para rastrear o câncer de colo de útero, ou as primeiras lesões. Só em 1970 que começaram as primeiras campanhas de prevenção do câncer de colo de útero. Próximo. Bom, então, o que é que causa o câncer do colo do útero? O câncer de colo do útero é uma doença causada principalmente por um vírus chamado HPV, é o papiloma vírus humano. Certos tipos de vírus HPV é que podem levar ao câncer de colo de útero, principalmente o 16 e o 18, que são HPVs de alto grau. Esse HPV é uma doença predominantemente de transmissão sexual, e não é porque você contrai o HPV que você vai desenvolver o câncer de colo. Existem fatores de risco para isso. Quais seriam os fatores de risco? O próprio HPV. O HPV é o fator de risco mais importante, principalmente, como eu já havia falado, o de número 16 e 18, que são oncogênicos. Eles podem levar, não quer dizer que eles vão levar, mas eles podem levar, a presença deles pode levar ao risco maior de câncer de colo. Outro fator de risco importante é o tabagismo. Isso aqui é diretamente proporcional à quantidade de cigarros fumados. Quanto mais a mulher fuma, mais chance de ter câncer de colo. E isso tem a ver com a imunidade. E o importante o tabagismo aumenta em 2 vezes a chance dessa mulher ter o câncer de colo. A própria infecção pelo vírus da imunodeficiência humana, o HIV, por questão de imunidade, são pacientes de risco para desenvolver câncer de colo se contraírem os HPVs oncogênicos. E a multiplicidade de parceiros. Elas ficam mais expostas a contrair esses HPVs e podem desenvolver o câncer de colo. Próximo. Então, falando do HPV, aí são lesões que ele pode provocar, vou passar bem rápido, lesões no colo do útero e lesões na pele, que são chamadas verrugas. Essas lesões que causam no colo do útero são causadas pelo vírus HPV 16 e 18, e as verrugas, elas são causadas pelos 6 e 11, que são de baixo grau. Próximo. Bom, o vírus HPV é um vírus DNA, ele pertence a uma família que tem 150 subtipos, dos quais 13 são oncogênicos. Foram feitos vários estudos e que se observou, ele está presente, esse vírus está presente em 99% de câncer de colo de útero, 63% dos casos de câncer de pênis, 91% dos casos de câncer de ânus, 75% nos casos de câncer de vagina, 72% dos casos de câncer de orofaringe e 69% de câncer de búrgio. Então, não tem como se falar em câncer de colo de útero sem falar em HPV. Próximo.
Sinais e sintomas do câncer de colo, na fase inicial são poucos sintomas, fase assintomático, pode haver sangramentos, pode haver dor, pode haver dor pélvica quando esse câncer já está bem infiltrado, ou sangramento na relação sexual, que é chamado sinusorragia. Pode passar a próxima. Bom, o diagnóstico do câncer de colo é basicamente feito pelo tripé, que a gente, tripé básico da ginecologia, que é o exame de Papa Nicolau ou o exame de colpicologia oncótica, a colposcopia para ver lesões e biopsiar, levar para o histopatológico. Próximo. Falar-se em prevenção de câncer de colo é a gente falar de prevenção primária e prevenção secundária. A prevenção primária é aquela que eu evito a doença. A prevenção secundária eu evito o doente. Então, essa prevenção secundária corresponde aos exames de diagnóstico precoce, no caso, Papa Nicolau. O Papa Nicolau, ele é um exame citológico, você vai avaliar, o médico colhe esse material da mulher, é um exame simples de ser realizado no consultório ginecológico, esse material vai ser fixado em lâmina, vai para o citologista, o laboratório, ele vai ver no microscópio se essas células estão com alterações que possam levar a que sejam condizentes com lesões precursoras ou o próprio câncer invasor. É um exame de excelência para diagnóstico precoce. Então, o Ministério da Saúde preconiza que o exame deve ser feito em mulheres sexualmente ativas de 25 a 64 anos, e se você fizer de 2 a 3 exames consecutivos anuais e forem negativos para câncer, você pode fazer a cada 3 anos. Por exemplo, se eu faço um exame em 2018, 2019, 2020, este exame foi negativo para malignidade, eu posso fazer trienalmente esse exame. Mulheres com HIV, como são mulheres como ela tem uma patologia que é um fator de risco para câncer de colo, elas devem ser rastreadas, elas devem fazer o Papa Nicolau a cada 6 meses. Não devemos rastrear, não devemos fazer prevenção. Em pacientes que tiraram o útero por doença benigna, no caso, os miomas, uma adenomiose, ou pacientes virgens. Pacientes sem vida sexual e pacientes virgens não precisam fazer citologia oncótica, porque o câncer de colo de útero é basicamente causado por via de transmissão sexual. Próximo. Pronto. Então, rapidinho aqui para falar sobre o pioneiro do Papa Nicolau, o Dr. Geórgios Papa Nicolau, um médico grego que foi radicado nos Estados Unidos e que foi que criou esse método citológico no começo do século XX, né? E aqui a vacinação são os dois colegas, são um escocês e um chinês, em Fraser e Janju, que são pioneiros, patentearam a vacinação a tecnologia da vacina para o HPV. Próximo. Procedimento para Papa Nicolau, paciente na posição ginecológica, é colhido o material pelo profissional, o material é todo descartável, é levado à lâmina e visto essas células. Próximo. Bom, então nós falamos de prevenção secundária, que é o teste Papa Nicolau. Vamos falar da prevenção primária. A prevenção primária é a vacinação para o HPV. A vacinação, ela entrou aqui no Brasil, ela foi introduzida no Brasil em 2014. Por que essa vacinação é importante? Porque os estudos mostram que mais de 80% das pessoas, homem ou mulher, elas vão contrair esse HPV até os 45 anos. Por isso que é importante nós vacinarmos todos até 45 anos, todas as mulheres até 45 anos. Nós temos 2 vacinas licenciadas no Brasil, a bivalente, que ela contempla, que ela é contra a vacina contra os HPV 16 e 18, e a quadrivalente, que ela pega, além do 16 e 18, os HPV 6 e 11, que são responsáveis pelas verrugas genitais. Então, o Programa Nacional de Imunização, ligado ao Ministério da Saúde, contempla as meninas de 9 a 14 anos e os meninos de 11 a 14 anos, a vacina quadrivalente para o HPV, 2 doses. Para homens e mulheres de 9 a 26 anos, aqueles pacientes HIV positivos e transplantados ou de órgãos sólidos, rim, córnea ou transplantados de medula óssea. E recentemente foi com muita alegria que esse mês de março a nossa Sociedade Peruana de Ginecologia nos repassou que o Ministério da Saúde liberou a vacinação quadrivalente para HPV para mulheres até 45 anos, se HIV positivo. Próximo. Lembrar que nós, ginecologistas, e também os urologistas, prescrevemos essa vacinação
para todas as mulheres até 45 anos e para homens de 9 a 26 e para mulheres de 9 a 45 anos. Apesar do Ministério da Saúde contemplar aquele quadro, nós estendemos, orientamos essa paciente que é importante ela fazer essa vacinação até 45 anos e o homem até 26 anos. Bom, em virtude de algumas falácias em torno da vacina, algumas sociedades médicas se reuniram em 2019 e fizeram as seguintes considerações. Tanto a Sociedade Brasileira de Imunologia, a de Pediatria, a de Infectologia e a FEBRASGO, da qual eu e Marina fazemos parte, mostrou o quê? O que elas pontuaram? A eficácia das vacinas em torno de 100%. A vacina é segura. As vacinas, elas contêm proteínas semelhantes ao vírus HPV selvagem. Quer dizer, você não vai vacinar seu filho achando que vai tomar vacina de HPV. Não. Você vai tomar uma vacina que tem proteínas semelhantes ao HPV. O seu organismo, o organismo do seu filho, vai produzir anticorpos para combater o HPV. Então, a vacina do HPV, contra HPV, ela não dá HPV. É muito pelo contrário. Ela protege através da produção de anticorpos. Ela estimula o organismo a produzir anticorpos. Então, não tenham medo de vacinar os filhos, achando que vocês vão dar o HPV. Não, são proteínas semelhantes. Bom, pontuou-se também que os efeitos adversos encontrados pós-vacinação do HPV foram efeitos adversos menores, como dor, vermelhidão, inchaço local. Não foi relacionada a vacina HPV a eventos graves. A vacina do HPV também não induz comportamento sexual de risco, ou seja, os adolescentes que tomam a vacina do HPV, eles não são estimulados, por conta da vacina, a terem relações sexuais precoces. Um ponto a se falar, a camisinha, ela diminui, que é o condom preservativo, diminui a chance de contrair o HPV, mas não elimina a possibilidade de infecção pelo vírus. Aqui eu vou fazer um adendo, nós sabemos que a camisinha é um importante método contraceptivo, é um importante método de evitar as infecções sexualmente transmissíveis. Nós, ginecologistas, orientamos que sempre as pacientes devam usar, principalmente, mesmo as que usam anticoncepcional, tem que usar o método, uma dupla proteção. Infelizmente, ela diminui um pouco a chance de contrair o HPV. Não elimina a possibilidade, mas, ainda assim, nós orientamos que se use. Ou seja, fica a vacinação como a prevenção primária mais eficaz. E com exceção da abstinência sexual por toda a vida, a vacinação é a medida preventiva mais eficaz. Próximo. Estou terminando. Então, concluindo, o que é que nós podemos concluir? A prevenção do câncer do colo do útero pode ser feita de maneira secundária através do Papa Nicolau, o rastreamento, a detecção precoce, e a vacinação para o HPV, que está disponível nas unidades básicas de saúde, para aqueles grupos que eu falei, que o Programa Nacional de Imunização orientou, nas UBSs não Covid, as vacinas estão disponíveis. A vacinação contra HPV é segura e eficaz, e ações que tentem desacreditar a vacina para HPV são um desserviço e uma ameaça à saúde pública. Próximo. E aí o nosso cartaz, o Março Lilás, o mês de prevenção do câncer do colo do útero, de conscientização que essas mulheres, elas têm que fazer o seu rastreio periódico orientado. Outra coisa, a Organização Mundial de Saúde, eu disse assim, a OMS, ela tem uma previsão, ela tem uma meta, até 2030, de vacinar 70% das meninas, 90% das meninas até 15 anos, tratar 90% das mulheres com câncer de colo ou lesões pré-invasivas e fazer rastreio em até 70% das mulheres entre 35 e 45 anos. Então, vamos fazer o nosso rastreio, vamos vacinar os nossos adolescentes. Obrigada. Nossos agradecimentos à doutora Keiti Franco. E no nosso chat, uma pessoa, a Lidiana, comentou o seguinte, que o nosso útero é lugar sagrado e fértil à vida. Merece ser cuidado com atenção à saúde e amor. E
Lorena ressalta a importância desses esclarecimentos para que nós tenhamos, de fato, uma vida saudável, né? Irmã Epifânio diz que a sua fala, aliás, a Renata diz que sua fala é muito importante e esclarecedora, então fica aqui os nossos agradecimentos pelos esclarecimentos, pelos alertas que nos são dados. Obrigada, eu que agradeço novamente o convite. Nós teremos agora a doutora Marina Aires, que vai nos falar um pouco sobre pós-venção do câncer de colo do útero. Marina é antiga aluna do Colégio Diocesano, é graduada em Medicina pela Universidade Federal do Ceará, residência médica em Ginecologia pela UFP, mestrado pela UFP, atualmente trabalha como médica ginecologista pela Fundação Municipal de Saúde do Piauí, intensivista da maternidade Dona Evangelina Rosa. É com você, Marina. Oi, boa noite. Obrigada pelo convite. A Juliana é minha paciente, inclusive, foi ela que fez o intermédio aí dessa ligação do link nessa campanha tão importante. Antes de falar um pouquinho sobre o pós-diagnóstico, né, o que é que a gente vai fazer a partir do momento que a gente descobre que tem um câncer de colo uterino, eu queria reforçar um pouco o que a Kátia falou, né, que a principal arma que a gente tem contra o câncer de colo uterino é a prevenção, né, e a prevenção é feita justamente pelo que a gente está fazendo aqui, que são as medidas educativas, nós, como vocês, principalmente como educadores, dessa faixa etária que é mais suscetível, né, e que tem acesso à vacina, né, esses adolescentes entre 9 e 14 anos. Então, é a medida educativa, a vacinação, e depois o rastreamento e diagnóstico dos tratamentos das lesões subclínicas, né. A gente tem que desmistificar algumas coisas, né, o paciente já chega achando que o principal fator de risco que a gente sabe, né, do câncer de colo uterino é o contato com o HPV. 90% dos cânceres de colo uterino são decorrentes disso, né? Mas uma paciente que já chega para mim e diz, doutora, eu estou com HPV. A gente tem primeiro que tranquilizar essa paciente, porque 90% das vezes essas lesões elas vão regredir espontaneamente. Não quer dizer que ela vai ter um câncer de colo uterino quando ela tem contato com o vírus. Mas a gente tem que se preocupar com isso, né? Então, vacinar, como a Kátia já bem falou, né? A vacinação é a nossa medida mais eficaz, porque um dos principais fatores de risco é o contato com o HPV. E, assim, a vacina a gente tem disponível, mas quando a pessoa já tem contato com o vírus, a vacina não vai proteger ele contra esses tipos de vírus, né, da vacina. Então, assim, é vacinar precoce, antes que essa adolescente, essa pessoa, tenha início à relação sexual. Assim, ela vai estar protegida principalmente contra os 4 sorotipos, que é a vacina que a gente tem disponível hoje em dia, né? Outra coisa que eu acho importante lembrar é que o rastreamento que a Kátia já falou, né, de 25 a 64 anos, é importante lembrar, as pacientes às vezes chegam, eu estou com 5 anos sem fazer uma prevenção, 2 anos sem fazer uma prevenção, também despreocupar essa paciente, se ela tem outros exames normais, né, que ela vai estar sendo rastreada direitinho. E depois que a gente tem a vacinação, né, que é a nossa principal arma, vocês, educadores aí, estou sempre reforçando a história da vacina, porque acho que é a faixa etária que vocês estão tendo contato diário, né? Então, desmistificar incentivar os adolescentes a se vacinarem, da importância da vacinação, e principalmente isso. Pronto, aí o paciente chegou para a gente com uma lesão subclínica, uma lesão pré-cancerígena, né? Eu vou falar uma coisa mais rápido, né, porque é uma coisa muito específica, mas assim, hoje em dia, depois que a gente diagnostica uma lesão pré-cancerígena ou uma lesão cancerígena, se diagnosticada no começo, essas lesões são quase 100% tratáveis. A sobrevida do paciente é muito boa, né? Então, às vezes, a paciente chega dependendo da queixa que ela chega para a gente faz o diagnóstico, faz o estadiamento, e encaminha para um tratamento específico, que no caso é uma radioterapia, às vezes uma quimioterapia combinada de acordo com o estadiamento, né? Mas, em sendo diagnosticado precoce, essa paciente, quase 100% das vezes, ela vai sair bem e vai se curar daquilo ali,
né? Eu acho que o mais importante mesmo nessa história do Março Lilás, né, dessa campanha de conscientização, é a questão de não deixar de levar seu filho e sua filha, né? Porque o adolescente, o menino, tem também contato com o vírus, né? Então, ele também tem que ir atrás do especialista, né? Então, desmistificar essa história. O Ministério da Saúde, ele fala em rastreamento a partir de 25 anos, mas hoje em dia a gente sabe que os adolescentes, as mulheres e os meninos, eles têm uma vida sexual mais precoce. Então, a gente tem que orientar desde cedo, né? E acho que é isso, principalmente, eu acho que o mais importante mesmo nessa live da gente, né, é a conscientização do rastreamento, da vacinação, de medida educativa, né, e a conscientização das crianças, né, dos adolescentes de nós educadores e pais. Obrigada, doutora Marina. No chat, a Juliana diz: grata, doutora Marina, por aceitar nosso convite para esse diálogo tão importante e necessário para o cuidado e prevenção de nossa saúde. Eu queria ressaltar um pouquinho do que você falou, no sentido de orientar os nossos adolescentes com relação a isso. Mais do que a questão de orientar, é garantir a confiança desses jovens para que eles possam também depositar na gente uma confiança, poder dialogar. A família tem um papel super importante nesse sentido de incentivar os adolescentes a conversar sobre esses problemas, né? Sobre a vida sexual, que, como você mesmo disse, doutora Marina, cada vez mais cedo os nossos adolescentes estão iniciando essa vida sexual e que precisam certamente da confiança, do diálogo com os pais, do diálogo também com nós, com os educadores. Obrigada, doutora Maria. Nós teremos agora a fala do nosso diretor, irmão Marcos Epifânio, e o tema é Março Lilás, Maria concebeu do Espírito Santo, o Verbo Divino se fez carne e habitou entre nós. Irmão Marcos Epifânio, ele é graduado em Pedagogia pela Universidade Federal da Bahia, especialista em espiritualidade ignaciana pela Universidade Pontífice de Comillas, em Madrid, na Espanha, mestre em gestão educacional pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, e é doutorando em educação pela mesma Unicinos. É com você, irmão. Obrigado, Gracilene. Uma boa noite a todos aqui presentes. Como nada escapa ao Evangelho e nada escapa à espiritualidade ignaciana, seguramente é importante um olhar de mística sobre esse tema também do Março Lilás, assim como conseguimos fazer com o Fevereiro Roxo. Foi quando começou efetivamente a campanha permanente de valorização e proteção à vida no Colégio Diocesano e Diocesano Infantil, com uma comissão até específica, um grupo específico para essa campanha permanente, mês a mês. E, como eu digo, que nada escapa ao Evangelho, no sentido de que a dinâmica da vida de Jesus toca toda a realidade humana e também a realidade do cuidado e do cuidado das pessoas. E no cuidado das pessoas, as mulheres com a mística e simbologia que só a elas pertence, que é o útero. Então, a partir desse órgão físico, biológico, eu vou trazer uma possibilidade de reflexão para nós do quanto o feminino e o materno e o útero como gerador da vida é sinal da graça de Deus, e por isso esse cuidado desse mês é tão importante para chegarmos a ter a vida que passa pelo útero, que gera-se nesse útero. E nisso, então, a partir do Evangelho, que foi até o que indiquei para ser o título dessa minha exposição, quando o anjo anuncia a Maria
Santo Inácio de Loyola, ele tem no exercício espiritual, número 102 e 103, uma contemplação. É a abertura da segunda semana dos exercícios, e ele pede ao exercitante que faça uma contemplação, uma oração contemplativa, com imagem, com som, com cheiro, com tato, com gosto, aplicando os sentidos, contemplar. E Inácio pede que a gente contemple como a Santíssima Trindade deliberou para que a salvação humana acontecesse. E a deliberação da Trindade foi: a segunda pessoa da Trindade vai nascer do ventre de uma mulher. Deus poderia nos salvar de todas as formas que ele imaginasse. Como a gente sabe, Deus é muito criativo. E ele escolheu essa forma, de a partir do ventre de Maria, a segunda pessoa da Trindade se encarnasse. É a contemplação da encarnação. E por isso eu destaco esse título à minha fala. E então, essa junção do Evangelho com a espiritualidade naciana, da espiritualidade naciana com o Evangelho, para o Márcio Lilás, para mim tem todo sentido justo por isso. Foi a forma como Deus quis salvar a humanidade. Que o Filho viesse no ventre de Maria. E não por nada, o dia 25 de março é o dia da anunciação do anjo e da encarnação do Verbo. Então, sempre que a gente diz com o anjo que bendito é o fruto do vosso ventre, estamos falando do útero, estamos falando do gerador primeiro e biológico da vida, né? Deus nasceu também biologicamente, o Verbo se fez carne, se fez pessoa, né? No ventre de Maria e habitou entre nós. Então, essa relação primeira em que a gente toca essa mística do Evangelho, das Sagradas Escrituras no plano de salvação, eu queria deixar como destaque inicial dessa exposição. E como Inácio dá uma volta a isso, em que a gente já não começa contemplando imediatamente o anjo descendo do céu e indo anunciar a Maria, como foi dia 25, pouquíssimos dias atrás. Mas ele faz uma prévia contemplativa e diz: vamos ao céu, vamos ver como a Trindade deliberou que seria dessa forma. E é isso que ele pede que a gente reze. Como Deus, em sua infinita sabedoria e em sua criatividade, disse, deliberou, a Trindade deliberou de que a segunda pessoa iria se encarnar. Isso não estava posto. É muito claro para nós hoje, nossa catequese como matéria de fé. Mas quando a gente pensa na época antes de Jesus, um que outro profeta, dos profetas menores, dizia: vai nascer um Salvador, o Emanuel de Deus, aquele que anuncia. Mas era algo muito obscuro, era algo que não se tinha muita notícia, né? E quando Jesus vem, tudo se contempla nessa perpetuidade do tempo, no plano da salvação. Depois de Jesus, nada mais é necessário para o plano de salvação, a não ser que nós o sigamos e vivamos junto a ele. E daí o grande preâmbulo dessa história acontecer com a contemplação da Trindade, por um lado, como eu costumo expor, das nuvens para cima. Das nuvens para cima temos a contemplação da Trindade e a deliberação deles de que o Verbo se faz carne. Das nuvens para baixo, aí é o anjo anunciando a Maria. O Evangelho não trata tanto dessa primeira parte, o nuvens para cima, mas supõe que o anjo desceu, não foi dele mesmo. Não foi de sua vontade que Gabriel pensou assim do nada e desceu. Ele como um mensageiro. Então, se ele tinha uma mensagem, Inácio pede que a gente reze essa mensagem, porque aí começa a história da salvação a ter a sua culminância. Começada lá na promessa do Gênesis, em que Deus fala, né, aos nossos primeiros pais, Adão e Eva, que a mulher vai pisar a cabeça da serpente. De novo, a figura da mulher, né? E quanto ela é forte, a figura feminina, em toda a história da salvação, se a gente tomar todo o Antigo Testamento, mas culmina em Maria. Depois de Maria, nenhuma outra mulher foi tão falada ou tão relatada no Novo Testamento, porque Maria é esse auge, esse cume, que dá vida ao Verbo que se faz carne em seu ventre, em seu útero. E nisso, então, o anjo, quando é enviado a Maria, ele também é enviado a José. E aí o Santo Padre, o Papa Francisco, coloca esse ano inteiro como ano consagrado a São José, tão esquecido, né? E a gente, então, faz essa junção do casal, da Sagrada Família, né? E essa relação eu a coloco com o Márcio Lilás justo por isso,
né? Foi falado que tanto homens quanto mulheres devem ser sensíveis à campanha do Março Lilás, né? Tanto homens quanto mulheres. Então, o anjo anuncia a Maria, mas o anjo também precisou anunciar a José, mesmo que fosse por sonhos, né? Talvez se já tivesse acordado, seria sido um impacto diferente. Maria estava plenamente acordada, até conversou com ele. José não. José teve que ir por meio de sonhos, porque Deus sabe do barro que somos feitos. E nesse sentido, também a figura masculina para esse mês, e por isso eu, ao organizar junto, né, com a equipe que promove a campanha, de ter essa fala, também uma fala masculina nesse sentido, né, de ver que não é algo só da mulher e para a mulher, né, é algo do casal, é algo também do pai, que deve, junto às suas filhas e junto a seus filhos, orientar e educar nesse sentido de sensibilização ao cuidado pleno da pessoa. Quantas vacinas não se tomam às crianças quando estão nos seus primeiros dias e semanas? Então, não deveria ser diferente para as outras vacinas, também necessárias e comprovadamente eficazes, para que a gente se imunize cada vez mais e viva uma vida plena, como Deus quer. Não há distinção, é uma questão temporal, né? Falou-se de 8 anos, mas se fosse lá aos meses e semanas, naturalizado como as demais vacinas, né? Digo, em um nível saudável de realidade, não no obscurantismo, como foi dito no chat também agora, que infelizmente ganha força. Digo, no nível saudável de leitura do mundo e de realidade. Nesse sentido, então, o anjo anuncia a Maria, mas o anjo anuncia a José. Nisso eu destaco a figura do masculino e do feminino para o mês que estamos vivendo de sensibilização à proteção e ao combate ao câncer no colo do útero. Relato também um pouco a bonita dinâmica de que, aí eu pego de novo o Papa Francisco e faço uma releitura, porque sim, temos o útero, como eu falei, como um órgão vital, biológico, humano, de onde brota a vida, mas em uma leitura simbólica, a própria Terra é um útero. O planeta Terra é onde está a vida. Nenhum outro planeta que conhecemos até agora, nenhum outro sistema cosmológico que conhecemos até agora tem vida como nós temos. E nesse sentido, a Terra é esse grande útero que gera vida. E nisso eu pego a ecologia integral de Papa Francisco, que fala na Laudato Si justamente isso. O modo como devemos defender o planeta, devemos nos conscientizar que somos o planeta, não estamos nele, nós somos Terra, nós somos planeta, nós somos a ecologia plena, integral, porque se fazemos mal a qualquer ser vivente, qualquer que seja, nos afeta, nos afeta. Então eu queria deixar também como exposição e finalizando essa posição que estou colocando de espiritualidade mística, como convém a um colégio da Companhia de Jesus, em um tema que pode sofrer tabus, justamente por passar pela questão da sexualidade, e aí se entende certos mitos por causa de uma cultura machista, por uma cultura misógina, por uma cultura patriarcal, em que o cuidado com a mulher, o cuidado com o ventre é descartado ou é minorado. Então, nesse sentido, é um divisor de águas, um colégio confessional, a nossa rede jesuíta de educação, fazer exposições e campanhas como essa, justo porque é da vida. E a proteção à vida é o que deve vir primeiro. E os tabus, os preconceitos devem ser extirpados, com o conhecimento, com a sabedoria que Deus nos dá. E nesse sentido, então, eu quero fazer também essa correlação de pensar o planeta como um útero, e aí cuidar dele também, assim como a gente cuida de si, e nesse mês especial, a partir do feminino, a gente cuida do útero e fala sobre como prevenir doenças, e uma grave doença como o câncer, no colo do útero, trazer também o planeta como esse grande gerador de vida, esse grande útero em que todos nós estamos crescendo, evoluindo, estamos nos santificando nele. Então, a relação entre o Evangelho, a espiritualidade naciana
E a mística do Papa Francisco na ecologia integral eu a faço desse modo. E agradeço bastante a oportunidade de expressar essa linha que para mim é tão direta entre o que é o Evangelho de 2000 anos atrás, na vida do Cristo que continua hoje, o que são os exercícios espirituais e a mística inaciana que sustenta a nossa educação e pedagogia inaciana no colégio, e aí estamos falando de 500 anos atrás, e de um ser vivente como uma alma pura, que é o Papa Francisco, na atualidade. Então, fazer essa leitura possível, desde uma espiritualidade mística que toca o cristianismo nessas três grandes fontes, Jesus, Inácio e o Papa Francisco, me alegra bastante poder fazer essa exposição e relacioná-la ao cuidado, à prevenção, ao tratamento que hoje é possível, necessário e importante para, dentro desse mês e em todos os meses, né, a gente ir construindo, porque um mês terminamos hoje o mês de março, amanhã começamos uma nova campanha, com uma nova simbologia, como uma nova etapa de cuidado da vida plena, mas não é que a outra deixou agora o seu lugar, né? Deixou de existir. Eu as vejo na campanha permanente de valorização à vida, como estamos fazendo no Colégio Diocesano e Diocesano Infantil, como tijolinhos que vamos construindo. Então não dá para fazer uma parede tirando o tijolo de baixo para colocar em outro canto, ele fica lá e dá sustento aos demais. É assim que eu vejo esse ciclo, esse calendário que no grupo que leva a campanha permanente está se montando, né? O calendário desses 12 meses, dessas 12 prevenções, como um símbolo de educação, como um símbolo de pedagogia mesmo do cuidado. Muito obrigado. Grata, somos gratos, né, pela sua fala. Gostaria de ressaltar algo que considero importante. O fato de que a Terra é esse útero e a gente perceber a necessidade do cuidado, né? A necessidade de tratar bem, tratar com amor e observar os mínimos detalhes. É o que nós conseguimos perceber durante essas colocações. Observar cada mudança no corpo, sobretudo no corpo feminino, tendo em vista o colo do útero, mas lembrar também da participação imprescindível do homem nessa relação, na percepção do cuidado, na percepção do zelo, de um modo geral, na preservação do bem maior que é a vida, né? Então, nossa gratidão ao irmão Epifânio, nossa gratidão à Marina, à Cátia, que já não sei se ainda está aí, mas dizer que são palavras importantes e que ajudam a nós como mulheres, a nós como pessoas, a compreender cada vez mais o nosso sentimento como mãe, né? Como mãe, como geradora de vida. Temos alguns minutos para questionamentos, algumas colocações. No chat tem vários agradecimentos. A Margarete agradece, né? Parabeniza o irmão Epifânio também pela colocação. E deixamos alguns minutos para quem desejar fazer alguma colocação, alguma pergunta. Gracilene, eu queria fazer uma fala, né? Queria especialmente agradecer à doutora Kátia e à doutora Marina, né, por disponibilizar um horário que é tão intenso, o horário delas, a gente sabe como é que é o horário, para vir fazer uma diferença na nossa campanha, né? Essa nossa campanha, a gente tem esse zelo de estar oportunizando essa reflexão. O colégio vem esse ano procurando dar mais implemento a essa cobertura, de realmente estar contribuindo para que as pessoas ampliem essa reflexão. Então, nós queríamos dizer que a fala de vocês faz uma diferença na nossa campanha. Muitíssimo obrigada. Com certeza, eu até lamento pelos que aqui não estão por terem perdido essa oportunidade, mas eu celebro pelos que aqui estão, né? Que realmente nós, como educadores, nós somos multiplicadores, estamos sempre aprendendo para colaborar com a difusão desse conhecimento, né? Então, assim, o Colégio Diocesano, nessa campanha, particularmente aquilo que a gente tem
trabalhado, agradecemos por vocês. E ao irmão Epifânio também nossa gratidão, né? Nosso diretor, que, como vocês sabem, assumiu o colégio em dezembro e está nesse primeiro ano de trabalho, tem dado assim, muito suporte para que a campanha se fortaleça cada vez mais e traz uma palavra de iluminação a partir da palavra de Deus, né? Realmente da finalidade de que esse cuidado ele é um cuidado de todos nós, não é de homens e mulheres, mas de nós, todas as pessoas devem estar imbuídas nisso. Então, a doutora Kátia, a doutora Marina e a irmã Epifânio, obrigada. É esse momento para nós, e a gente tem essas gravações dessas oportunidades, fica disponível para que outras pessoas possam se beneficiar desse momento. Muito obrigada. E a equipe que organiza, também a nossa gratidão pela mobilização. E, assim, do diferencial que eu não poderia deixar de dizer é o orgulho de nossas ex-alunas fazerem um diferencial na sociedade, com seu trabalho, com seu engajamento e com seu testemunho de solidariedade, como sempre se lançando para serem voluntárias em trabalhos educativos. Muito obrigada por tudo isso, viu? É só. Doutora Kate, doutora Marina, considerações? Só agradecer mesmo, né? Eu gosto muito do diocesano, tenho inclusive um cunhado que trabalha aí, e é bom relembrar, escutando o irmão falar, eu lembrando aqui das minhas épocas de diocesano, é muito bom. E a gente vê como muita coisa mudou, né? Eu peguei a época do Padre Florencio, então tinha muita coisa que era mistificada ainda, né? Então é muito bom saber que as pessoas, que a gente está mudando, que a sociedade está mudando, que a gente está se conscientizando, porque como a Maria falou, nós somos multiplicadores, né? Então, eu sempre digo para meus pacientes, quando entram no consultório, olha, seus melhores amigos, é sua mãe, sua melhor amiga é sua mãe, é sua irmã, converse, fale, porque é com a conversa que a gente consegue chegar a um consenso, prevenir as coisas antes que elas aconteçam. Né? E é isso que a gente está fazendo. Muito obrigada. Doutora Kate, irmã Epifânio. Sim, eu quero agradecer mais uma vez o convite, muito honroso. Eu sempre digo aqui em casa, eu sou a terceira geração que estuda aí da minha família no diocesano. Meu filho está aí, meu filho é a quarta geração, e eu sinto o diocesano como a minha segunda casa. Isso aí é um sentimento que sempre eu carrego comigo. E o que precisar de mim, se o que precisar eu estiver e eu puder ajudar, eu estou à disposição. E saudade, Marina, a gente só se vê assim agora, né? Pois é. Vai passar, tudo vai passar, vai voltar. Vai voltar. De minha parte, agradecer também, né, o modo como gestor no colégio, também educador, né, seja pela formação profissional, acadêmica, mas seja também pela vocação, né, pelo ser jesuíta irmão. Então, me alegro muito poder ter oportunidades como essa, como disse, né, de expor essa dinâmica de mística, que nada escapa ao Evangelho, nada escapa à espiritualidade naciana, porque nada escapa à vida. E, nesse sentido, deixar também a consideração, né, de que essa é uma campanha que é a primeira edição, como campanha linear em todos os meses, né, ter a sua abordagem. Então, é a primeira edição. Ano que vem novamente, o ano que vem também. Então, o modo como volta, né, em um círculo, na verdade, em uma espiral. Eu vejo essa dinâmica pedagogicamente como um espiral em que a gente vai aprofundando cada vez mais, né? Dando voltas ao tema, aos 12 temas nesse caso, né? E vendo isso como uma espiral de aprofundar. A primeira edição acontecendo em 21, e aí a segunda, terceira, quarta, quinta, né? E como esses dados que a gente aqui revela, coloca, expõe, podem de um ano a outro, né, ser impactados para mais pessoas ou para pessoas que mais precisem, né, uma vez que essa gravação também vai para o nosso canal
da TV Diocesano, né? E aí, quem sabe, montar uma playlist, né? Com cada temas e cada blocos. E essa playlist, né? Da campanha permanente do cuidado, já teríamos 3 grandes momentos, né? Janeiro branco, o fevereiro roxo e o março lilás, indo agora para abril, maio. Bom, então, em nome do Colégio Diocesano, nós também agradecemos a participação, a colaboração da doutora Marina, doutora Cate, o irmão Epifânio, nosso diretor. Agradecemos a você que ficou conosco aí desde as 20 horas. Estamos aí com 1 hora de live. E dizer que esse é só mais um tijolinho, como dizia o irmão Epifânio. No mês de abril nós temos mais e nós vamos aguardar você. Fica com a gente, participa, dá a sua opinião e obrigada pela presença. Boa noite. Boa noite. Muito bem. Robert Ivan, algum aviso? E tem um aviso para amanhã. Né? Isso, sabia. Amanhã, às 11 horas, né, nós iremos nos encontrar por esse canal, né, para celebrarmos a Santa Ceia do Senhor. Né? Então, amanhã vamos mandar o link para os grupos, para os amigos, e você vai distribuindo também, onde celebraremos a Santa Ceia. Vai ser transmitida a partir da residência dos padres, né, dos jesuítas, e nós estaremos nos vários grupos aqui participando, né, vivenciando a Semana Santa Jovem. E aí também no sábado, às 18 horas. Então, muita paz e boa noite. Robert Ivan, avisa também da motivação do mês que vem, que já é amanhã, para essa campanha, porque esse público veio mais, né, para essa campanha. Exato. Todo mês, né, como vocês viram aqui no meu cartaz aqui atrás, né, então essa campanha que cada mês nós estaremos vivenciando uma temática, né, e aí já estamos 3 meses, né, vamos dizer assim, 2, né, fevereiro, março e abril, né, também um novo tema, onde vamos estar discutindo juntamente com cada um de vocês. A partir de amanhã, nas redes sociais já vai estar, a Lisiane está aí, ela pode já também, se quiser, pode falar, vai estar colocando para nós, a gente já ir trabalhando essa nova temática do mês de abril. Lisiane. Roberto, eu acho que ela tá. Ela não tá. Marcelo. Tá. Desculpa, ela já está entrando aí. Ok. Se ela então não conseguir, você fala do próximo mês. A sensibilização, Roberto. É o seguinte, a cada mês, né, nós estaremos trabalhando uma temática, né? A Lisiane está dizendo que a internet dela está ruim, né? Isso. E aí nós vamos estar trabalhando justamente esse cuidado para com o outro, né? O zelo para com o irmão, o outro. A Lisiane está sempre aqui colocando, mas ela disse que não está conseguindo entrar, né? Então, a partir de amanhã, já vai estar nas redes sociais a temática do mês de abril, né? Lorena aqui também está falando que nós vamos trabalhar a questão do autismo, né? O cuidado para com a outra pessoa, né? Então, vocês vão ver aí o cartaz, né? Está aqui, né? Então, já falando um pouco do outro, né? Essa conscientização, né, sobre o autismo, essa conscientização sobre o respeito para com as diferenças, viu? E aí, com certeza, uma nova live, né? Informações, né? Então, colocando tudo isso para que a gente possa cada vez mais ir nos conscientizando e esse respeito para com o nosso próximo. Isso, já temos, inclusive, um vídeo partilha de uma mãe com que o seu filho tem o espectro autista, e desde aí, então, certas partilhas e certas dinâmicas durante o mês. Muito bom. E aí as mães e vós aí com seus... Isso, Nova está aí caducando e o menino dando tchau. Tchau, muita paz. Até amanhã. Pois bem, boa gente, noite. Obrigado por tudo, fiquem bem, viu? Tudo de bom, se cuidem.